A paixão pelos insetos determinou o seu percurso, tendo especial interesse por um grupo muito especial, abelhas. Durante vários anos estudou a diversidade de abelhas e muitas das centenas de espécies que sobrevivem no nosso país passaram pelas suas mãos. André Penado é atualmente assistente de projetos no Departamento de Educação do Pavilhão do Conhecimento. ScienceCast, uma conversa com ciência. Sejam bem-vindos ao ScienceCast, uma conversa com ciência. O meu nome é Mónica Ribal e temos connosco uma convidada muito especial. Vou já dar as boas-vindas. Olá, Andréia, tudo bem? Olá, Mónica, tudo bem? Obrigada por estares aqui presente, por falares um bocadinho connosco sobre o teu percurso e aquilo que andas a fazer. Desde já para começar, porquê insetos? Deve ser uma pergunta que te fazem... Fazem muito, sem dúvida. Os insetos surgiram da minha vida durante a faculdade, não foi, ou seja, eu não fui aquela criança que desde pequenina brincava com os caravelhos. Exato, não fui nada desse tipo de criança. Eu sempre tive o fascínio pela natureza. Ou seja, eu sou uma menina da cidade que passava as minhas férias grandes, ou seja, nas origens dos meus pais, no Minho e no Alentejo. E claro que quando ia para estas zonas ficava fascinada com a natureza que eu não via na cidade. Certo. Adorava, por exemplo, andar com o meu avô no Minho, no gado, adorava fazer tudo isso com ele. E claro que esse fascínio pela natureza, pronto, no fundo, acompanhou-me durante grande parte da minha juventude e quando pronto, cheguei à faculdade de Biologia, sem dúvida. Era isso que tu querias, era Biologia. Desde o segundo, terceiro ciclo estava mentalizada okay. para Biologia. Então Biologia. Mesmo... Mas os insetos ainda estavam assim muito esquecidos. Mas biologia já é qualquer coisa. Se mas tu sim. sabias, eu gostava de ter tantas certezas como tu na altura do segundo ciclo. Sabia porque era realmente uma paixão pela natureza. Que era uma coisa que tu também não vias no teu dia-a-dia, não é? Via muito pouco. E depois estávamos nas salas de aula, não é? Que antigamente, se calhar estávamos muito dentro da sala de aula. Apesar de hoje em dia já começamos também aqui a estar a desconstitucionalizar o que é uma sala de aula. Nós podemos também aprender fora da sala de aula, aprender com a natureza que está no nosso pátio da nossa escola. Sim, mas não havia isso. Mas não havia isso na minha altura e claro que estas férias eram essenciais. Então durante a faculdade eu comecei a fazer o meu percurso normal e só mais durante o mestrado que fiz a minha tese de mestrado com aves, com pica-paus, portanto não foi... Não tem nada a ver, não é? Certo. Que depois no final do meu mestrado comecei aqui a perceber o que é que... Ou seja, se eu quero continuar a ter uma carreira científica, realmente qual é o meu objeto de estudo? As aves já não... Pronto, é um grupo que me fascinava, mas não era aquela paixão por fazer ciência com este grupo, não era realmente aquilo que me estava a cativar mais. Foi um mestrado bom e tal, foi ok, exato, mas... correu tudo super bem, Próximo. mas e depois surgiu aqui os insetos e as Porquê? abelhas. Fui assim a pesquisar, mas também, Mónica, sabes que também, eu acho que estava aqui uma semente que não tinha dito. Quando era criança, um dos meus livros, os meus primeiros livros que eu me lembro, tinha 8 anos, nunca mais me esqueci, é um guia de plantas. E realmente nesse guia de plantas está lá uma parte sobre polinização. Eu lembro-me, quando era pequenina, de ficar fascinada com a polinização, com aquela parte do livro. E parece que isto ficou aqui a minha semente ficou de para certeza. depois a estar mais tarde, já na vida adulta, realmente ter encontrado esta pequena plantinha que começou a surgir aqui e que desenvolveu esta minha paixão, neste caso pelas abelhas. Comecei a pesquisar e era um grupo que na altura, já há 15 anos, possivelmente quase há 15, há 13 anos, para ser mais concreta, que nós em Portugal sabíamos muito pouco sobre as abelhas. Enquanto aqui os nossos vizinhos espanhóis já tinham alguma informação, realmente nós tínhamos um registro, tínhamos poucas espécies registadas. Sim. E depois das minhas pesquisas, para perceber o que é que eu queria fazer, porque eu queria estudar este grupo, por si que era realmente aqui havia muito espaço para conhecer melhor estas espécies. Não era propriamente uma mascote da biologia, as abelhas. Não, mas eu comecei a me apaixonar por estes animais. Comecei aqui a conhecê-las, a pesquisar, vi que não era só a abelha do mel, havia muito mais abelhas, havia imensas espécies. Tínhamos os abelhões, que muitas pessoas confundem como o macho da abelha, que são aquelas abelhas mais... Assim, isso é importante, gente. Vejam e aprendam. Pois é, aquelas abelhas mais gordinhas, posso ter esta palavra. São assim muito trapalhonas, assim, às vezes a voar nas flores. Geralmente nós temos uma espécie que é mais comum, que é o abelhão terrestre. É o São João. Eu tenho a mania de dizer São João. Há quem mas diga, tem vários nomes. Está o zangão, acho que depende das zonas do país, mas eles não são machos de abelhas. Eles são um grupo de abelhas.
Nós em Portugal temos à volta de 15 espécies. Pois, portanto, porque para nós os machos são todos gordos e exatamente, são aquelas listas, não é? Amarelas e brancas e o rabinho, depois assim, a parte do abdômen, a parte final do corpo é branquinha. Sim. Mas eles são outro grupo. Okay. Que está muito para descobrir sobre este grupo. E ficaste fascinada, porque fascinada afinal não são só aquelas abelhinhas que eu vi no meu livro quando tinha 8 anos. E depois nessa altura, depois, por e-mail, entrei em contacto com o senhor inglês, que era o senhor David Baldock, que infelizmente ele já faleceu, que era um senhor reformado inglês, que passava temporadas no Algarve e que nos seus tempos livres ia apanhar abelhas, apanhar abelhas literalmente, e identificava as abelhas do Algarve. Okay. Ou seja, ele começou a descobrir registros novos para Portugal nos seus tempos livres. Entrei em contato com este senhor e depois ele foi sempre muito querido, deu-me livros dele. Portanto, depois, mais tarde, quando estive em Inglaterra, depois conheci-o pessoalmente também. Depois o que aconteceu, surgiu a oportunidade de fazer na altura um estágio de Leonardo da Vinci, que hoje em dia são os Erasmus Mundos ou algo assim do género. E eram no fundo bolsas que permitiam nós irmos fazer um trabalho numa universidade na Europa. Depois eu entrei em contacto com o Dave Golson, que é um cientista inglês, que estava na altura na Escócia, na Universidade de Stirling, e ele trabalhava com abelhões. Eu assim, olha, contatei o Dave, posso ir ter contigo 6 meses e estar aí a fazer um estágio com abelhas para aprender, que eu não sei nada. E sim, começou o meu percurso. Ele prontamente disse que sim, foi fantástico. Tive 6 meses na Escócia a trabalhar com o Dave Golson, que mais tarde viria a ser o meu orientador também de doutoramento. Portanto, a nossa relação correu tão bem que depois concorremos a uma bolsa da FCT. E quem é que pagou a estadia enquanto tu estiveste lá? No Leonardo, era uma bolsa europeia. Estes estágios era financiamento europeu. Ok, certíssimo. Depois voltaste para cá, desculpa, estava até para cá, concorri uma bolsa depois da FCT. Já tinhas orientador? Já tinha orientador, depois também tive aqui um orientador português, o Rebelo, também, 5 estrelas, o Hugo, estás-me a ouvir? Eu espero que sim. Mas o Hugo trabalha com morcegos, não trabalha com abelhas, portanto eu que lhe também ensino abelhas, Andreia. É bom. Mas a questão é que a metodologia que o Hugo usava para os morcegos era a metodologia que eu queria usar para as abelhas, porque ele trabalhava aqui a parte da modulação espacial, ou seja, é como é que nós aqui podemos prever a ocorrência de espécies em determinadas regiões, era a modulação espacial. A espécie era diferente? A espécie é diferente, mas a metodologia é a mesma. Okay. Portanto, ele apoiou-me nesta parte do doutoramento. A FCT disse que sim, toma aqui a tua bolsa mista, no meu caso era uma bolsa mista, que permitia passar temporadas em Inglaterra. Brutal. Também é importante referir que o Dave, entretanto, depois mudou-se para o sul de Inglaterra, para a Universidade de Brighton, depois a minha relação com a Inglaterra foi com a Universidade de Sussex, que é em Brighton, no sul de Inglaterra. Claro, foste atrás do teu orientador. E depois houve esta né? mudança, também a FCT nunca colocou também entraves, e foi 5 estrelas também. E correu bem. Eu adorei fazer o meu doutoramento. Adorei. Foi mesmo 4 pessoas, anos. nós já passámos neste podcast a ideia de que os doutoramentos podem ser muito difíceis, ninguém disse que não são, mas podem ser formidáveis e maravilhosos ao mesmo tempo. É claro que há aqui muitas variáveis que podem fazer com que o doutoramento não corra assim tão bem como estávamos à espera. Eu acho que isso acontece sempre, mas não é? Há sempre problemas. Acho que se correr exatamente como tu queres, quer dizer que tu não aprendeste assim tanto. É verdade. Porque já estamos a prever que aquilo vai acontecer daquela determinada forma. Portanto, se acontecerem ali os imprevistos é bom, porque à partida dá trabalho. Mas à partida é porque tu aprendes mais qualquer coisa, exatamente, não é? E tive imprevisto. Todos nós temos imprevisto, mas é importante. Porque no meu caso, também era um projeto que eu criei de raiz. Portanto, não foi uma proposta. Fui eu que fiz uma proposta. Falei com os meus orientadores e depois nós construímos o projeto. Senti que era algo meu também. Pois, isso é importante. E não queria também largar de não é propriamente teres entrado num grupo de investigação e eles dizem, olha, vais ficar com esta parte. Exatamente. Não, aquilo é teu. E conquistaste e foste à procura. E então que conclusões é que tiraste? Tirei algumas conclusões. Por exemplo, uma delas, eu fiz trabalho de campo em Trás-os-Montes. Ou seja, eu apaixonei-me também. Eu digo muito esta palavra apaixonar-me. Pois dizes. Desculpem. Não, ótimo, maravilhoso. Mas é porque é verdade. Eu trabalhei em Trás-os-Montes, fiz trabalho de campo em Trás-os-Montes, onde nós basicamente tivemos a mostrar a comunidade de abelhas daquela região. E porquê aquela região? Porque aquela região tem o que chamamos uma paisagem assim muito partida. Ou seja, nós estamos aqui num olival, mas ao lado podemos ter, imagina, um mato abandonado. Já percebi, sim. Ou seja, é muito complexa e é muito diversa, ou seja, esta paisagem é muito diversa, não é um contínuo, imagina, de um eucaliptal ou de uma floresta. E tem esta pastorícia ainda, há zonas que ainda tem uma gestão, e nós percebemos que esta paisagem assim muito partida e com esta dinâmica muito diversa, também é bom para as abelhas.
Porque as abelhas são muito diferentes entre elas. Há abelhas que preferem determinadas plantas, ou seja, elas também têm as suas preferências. E agora temos uma grande variedade de habitat para permitir que a comunidade de abelhas se adapte e esteja naquele local. Isto pode parecer muito estranho, que eu vou dizer, senso comum, mas eu achava que... Porque eu associo abelhas a mel. Já percebemos que as abelhas não são mel, gente. São muito mais coisas do que o mel. E a polinização, como é óbvio. E há o mel do eucalipto, há o mel da cássia, há o mel de rosmaninho, há o mel disto ou daquilo. E eu achava que nós é que obrigávamos as abelhas a irem buscar o pólen para fazer o mel àquele determinado sítio, mas não quer dizer que as espécies de abelhas têm preferência por... A abelha do mel até é generalista, ou seja, chamamos a espécie generalista. O que é que isto significa? Ela não tem assim, uma preferência muito específica por determinado plantas. Não é ela é esquisita. Ela gosta, os abelhões também é um grupo também exatamente igual. Também não são assim muito esquisitos, digamos assim. Mas há abelhas que têm preferências. Determinados grupos de plantas. E naquela zona que tu estudaste, no teu... Ou seja, em Trás-os-Montes, o que acontece é que, como temos esta diversidade, nós temos uma grande diversidade também de abelhas. Porque conseguimos ter as generalistas, as especialistas, porque também há alimento para as especialistas. Certo. Ou seja, é bom, no fundo, temos esta dinâmica de paisagem muito diversa. Isso favorece, pelo menos aqui, a comunidade de abelhas. Isto foi uma das conclusões do doutoramento. Entre outras, mas esta acho que foi aqui a principal mensagem. E abriu um leque enorme para tu te começares a especializar em todas essas espécies de abelhas, ou nem sim, por isso? Mais ou menos. Porque a questão de identificar uma espécie de abelha é mesmo muito complexo. Isto é, as abelhas são tantas, há tantos grupos que pelo menos para mim é impossível ser especialista de todas as abelhas. E o que é que eu fiz no meu doutoramento? Nós enviámos, eu amostrava e capturava as abelhas e depois, no fundo, nós enviávamos, dependendo do grupo, para especialistas na Europa. Por exemplo, temos um senhor alemão que é especialista no grupo X. Temos o senhor francês que é especialista no grupo Y. Porque essa questão da ciência, a especialização ao máximo, naquela asa, daquele pata, naquela risca, naquela cor. Ou seja, aquele senhor francês é que me identificar com certeza aqueles indivíduos. Meu Deus. Ou seja, vai ter aqui uma segurança de identificação taxonómica, ou seja, identificar aqui a espécie. Então quer dizer que não podes dizer aos teus amigos que sabes das abelhas pois, posso dizer que sei da ecologia de abelhas, isso posso dizer, sou uma ecóloga de abelhas, mas em termos de identificação, espécies comuns consigo identificar, mas espécies assim, menos comuns, raras, é muito difícil. É preciso realmente uma grande dedicação e muitas vezes uma dedicação ou seja, específica. Só podes dedicar à taxonomia para conseguires ir assim a fundo. E quando falas de ecologia, queres dizer ecologia das abelhas? Ou seja, o que é que uma abelha se alimenta, há habitats preferenciais para grupos de abelhas, quando é que elas ocorrem, porque também, ou seja, as abelhas também têm a sua época, dependendo da espécie. Há espécies, imagina, que surgem na primavera, outras espécies que surgem mais no verão. Portanto, em termos gerais, tem esse conhecimento. Mas assim, em termos específicos de espécies... É doido, porque as pessoas acham ainda por cima agora com as aplicações móveis, por aí fora. Pois, exatamente. Isso é muito importante, essas aplicações. É a chamada ciência cidadã. Porque também é bom para as pessoas identificar os grupos. Mas o que acontece é que chega um ponto, muitas vezes, temos que ir aqui a um detalhe mais técnico. E que uma fotografia não consegue realmente aqui identificar a espécie. É preciso levar o exemplar. É. Vocês enviavam as abelhas por correio? Correio. Ela tem que andar a viajar pela Europa, muitas mais que eu. Uau, muito bom, fantástico. Há aqui o networking. Sim. E depois do teu doutoramento, o que é que aconteceu? Muita coisa. Depois do doutoramento, olha, eu estive envolvida em alguns projetos de investigação, também com insetos. Um deles foi o projeto da lista vermelha dos invertebrados de Portugal, continental. Ou seja, no fundo, foi a primeira lista, foi aqui o primeiro projeto onde tentámos aqui perceber aqui algumas espécies de invertebrados que pudessem estar aqui ameaçadas ou estar com um estatuto de ameaça. Quando falo em estatuto de ameaça é que tem aqui um risco de extinção associado. Sim, porque há vários níveis, não é? Há vários níveis, sim. Vulnerável, ameaçado ou criticamente ameaçado. E o extinto, que também é um estatuto de ameaça. Ou seja, no fundo, é um projeto que foi muito interessante, que deu imenso trabalho, porque nós começámos do zero. Porquê? Porque para já não estudámos as espécies todas de invertebrados de Portugal continental. Isso era... Já percebemos isso. Isso demorava-se anos e anos. Ou seja, a coordenação do projeto fez foi selecionar um grupo de espécies
foi foi cerca de 800 espécies Uhum. de invertebrados, mas claro que grande parte delas eram insetos, cerca de 700 espécies eram insetos, Certo. ou seja, de vários grupos, seja de escaravelhos, abelhas, por exemplo, tínhamos 33 espécies na lista, quando nós temos em Portugal 750 espécies de abelhas. Portanto, foi uma amostra muito pequenina, mas foram aquelas espécies que achámos que fariam sentido naquela altura de fazer aqui e atribuir um estatuto, porque realmente tínhamos pouco conhecimento sobre elas, Uhum. havia poucos registros, está em Portugal. E no final, por exemplo, dessas 33 espécies, tivemos 8 espécies com estatuto de ameaça no livro vermelho. No fundo, Isso quer dizer o quê na prática? ou seja, que elas estão em risco de desaparecer. Elas ocorrem em locais tão pontuais que, se acontecer ali alguma coisa, nós podemos extinguir ou localmente a espécie ou mesmo mundialmente, ou seja, ela pode deixar de existir. Isso implica logo um mecanismo qualquer de proteção? É legal, suposto, obrigatório? Sim, elas ficam é legal. Ou seja, eles Ok. depois ficam com um estatuto, sim, legal de ameaça. Sim, Automático. Automático, sim. Às vezes para estudos de impacto ambiental, depois já se tem em consideração todas estas informações. Certíssimo, já fica tudo na mesma rede. Até porque se quiser posso mostrar Eu o por livro. acaso ia pedir isso. Houve alguém que trouxe um livro, não é? Aproveitando que isto não é só podcast, também tem a versão multimédia. Portanto, Já ora, aí agora está mostro ele. aqui é o livro. Este é o formato é o físico, mas está disponível online. Portanto, se quiserem consultar. Ora bem, livro vermelho dos invertebrados de Portugal continental. Porque há pessoas que só ouvem, portanto estão a perder esta parte. E é um livro vermelho, efetivamente. Em inglês é chamada Red List. Red List. Pronto, E faz sentido. Faz sentido, porque realmente nós. E é importante, este livro é realmente aqui a primeira edição, porque esperamos no futuro haja mais edições, porque os insetos estão em declínio e é importante nós realmente percebemos o que é que se passa com estas espécies. E a população tem essa espécie. noção, Andréia? Não tem. Pois. Infelizmente não. Muitas pessoas conhecem que este livro está aqui, que existe e que. Claro, quando saiu o livro e quando foi, claro que teve as notícias, mas facilmente cai no esquecimento. Porque quantas páginas é que um livro desses tem? Este tem centenas. E tem imagens? 450, tem imagens, sim. É para o público em geral, não é? Tem, sim, a escrita está para o público em geral. Ah, está? Tá. Qualquer pessoa consegue, não é técnico. Claro que tem aqui uma palavra ou outra mais técnica, mas é facilmente perceptível. E nós conseguimos aceder ao livro pela internet? Sim, está na internet, disponível na internet, que até é uma colaboração também com o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, também é uma entidade parceira do livro, portanto está disponível e aconselho, pronto, a quem quiser ter mais informação sobre as nossas espécies de invertebrados ameaçadas, está aqui. Imaginemos que eu tenho um terreno ou estou numa zona onde esse estudo foi feito. Vocês têm contacto com as populações nas zonas onde fazem estes estudos ou é um bocadinho muito paralelos? E É não muito há... paralelos, depende muito, pois acho que é muito subjetivo, ou seja, depende muito das câmaras municipais, se calhar dos interesses daquela localidade, daquelas populações. Sim. Se calhar se é próximo de uma universidade também, se é uma zona onde há muitos investigadores que façam um trabalho de investigação, por exemplo. Sim. Deixa eu ver já. Agora. Só que realmente Obrigada. é importante falar um bocadinho porque nós temos que conhecer que as nossas espécies estão. Está ali apontado. Comprova-se que estão ameaçadas. Vocês têm ali a zona onde está, portanto nós podemos ver onde é que estamos, certo? Exatamente. E perceber que espécies existem nos lugares onde nós estamos. E o que é que nós podemos fazer para as preservar? Ou... Muitas vezes está a informação também, está a informação da habitat e do biologia da espécie. Okay. Por exemplo, se uma espécie que precisa de determinada planta para sobreviver, quem sabe vocês podem ter, ou se encontrar aquela planta naquele local, deixem-na estar, tentar fazer assim uma gestão. Podemos fazer, claro, sempre a título individual. Isso é sempre muito importante. E vocês procuram as populações ou essa parte já não é? E já vamos à tua... Pois, nós publicamos o livro vermelho e... Agora, o que estamos a fazer é tentar também, qualquer oportunidade que tenhamos, a equipa da lista vermelha, é difundir essa mensagem. Por exemplo, eu em breve vou fazer uma palestra sobre, neste caso, as borboletas noturnas, da Reserva Natural de Borboletas de Santarém. Noturnas. Há borboletas noturnas que estão aqui no nosso livro vermelho que só existem naquela região. Isto é importante também dar conhecimento às pessoas daquele local que têm espécies. Também que são borboletas noturnas, elas essencialmente vivem durante a noite. Mas é interessante porque as pessoas podem ser alertadas para preservar algo que elas nem sequer sabem que existe. Exatamente, e é importante, às vezes são animais e insetos tão pequeninos, castanhos, escuros, não têm assim muita cor. Neste caso, atenção, as borboletas noturnas também é outro mundo. Há espécies muito coloridas e muitas delas ativas durante o dia. Portanto, também é importante fazer esta distinção, nem todas estão ativas durante a noite. E dizer outra coisa, que é os insetos são importantes. Muito. As abelhas não é só a parte da polinização, tem uma data de outras coisas e esses insetos castanhos, pequeninos, desculpa o termo,
pouco bonitos, porque há sempre essa questão da estética associada, têm um papel muito importante nos ecossistemas. Nós não podemos não saber que eles existem, mas às vezes pela consequência deles não existirem, nós percebemos que eles afinal existiam. Exatamente, porque os insetos autorregulam-se. O que é que eu quero dizer com isto? Há insetos que são pragas. Pronto, nós associamos insetos um bocadinho a isso. Os pulgões, por exemplo, os pulgões da fava. Pronto, há aqui realmente a cochinilha, também muito, muito conhecida. Mas depois nós temos outros insetos que controlam esses insetos. Por exemplo, a joaninha, que é o símbolo da agricultura biológica. Porque ela comilona. A fast food, é o que eu digo às crianças, aos meninos. O que é que vocês gostam mais de comer? Hambúrguer com batatas fritas. Então, olha, a joaninha também, olha, ela, quando vê assim pulgões... devora tudo. Porque temos este autorregulador, portanto, as poluições autorregulam-se com outras, entre eles. Portanto, é importante realmente tudo está encadeado. A ecologia é isso, não é? Equilíbrio. É perceber o equilíbrio. Ok, e agora por falar em equilíbrio, depois desta jornada, tu continuas no mundo académico a produzir papers como investigadora ou que é que agora, já não, agora entretanto, eu depois desta minha colaboração com o Livro Vermelho... Foi em que ano já agora? Isto foi durante o Covid. Pronto. Foi 2021. Certíssimo. Está, 2021. Depois eu achei que também aqui a parte de investigação, porque também eu depois fui mãe em 2018. Certo. E também achei que devia e queria também aqui no fundo dar aqui outro caminho à minha carreira. Acho que a carreira, adorei ser cientista, adorei fazer investigação, mas já estava na altura de enverdar para outra área, que também permitisse aqui conciliar a minha vida familiar e que o papel de ser mãe. Que está, o que é para mim não tem de ser necessariamente para outra investigadora. Certíssimo. Claro que nós temos cientistas que são mães e fazem um excelente trabalho. Só que para mim, eu queria ter uma vida um bocadinho mais calma. É porque isto é bonito, mas exige muito, não é? Exige muito. São muitas horas, muitas foras de horas. És muito apaixonada, que foi uma coisa que tu fizeste questão de dizer, não é? Paixão, mas também consome muito tempo, não é? Exatamente, e aí está, às vezes é uns imprevistos. E tendo um filho, eu achei que ele tem que ser a minha prioridade. Eu aqui tenho que passar. Eu já tive um doutoramento, que foi outro filho. Exato. E é engraçado, eu fui defender a minha tese de doutoramento. E tinha descoberto que estava grávida há pouco tempo, há dias. A sério? Há dias? Foi há dias, tinha descoberto há dias, estava grávida e assim, vou defender, portanto, parece que estou aqui a deixar um filho e foi assim muito suave, portanto foi engraçado e realmente foi assim fechado um capítulo para iniciar aqui um capítulo de uma vida. Isso é bonito. Que é o filho e achei que ser cientista é fantástico, mas eu queria aproveitar toda esta bagagem que eu tinha durante toda esta minha carreira para fazer algo mais, a trabalhar na área da educação. E surgiu então a oportunidade de ir para a Ciência Viva, para o Departamento Educativo e ser então aqui assistente de projeto, onde fazemos imensas coisas, onde eu também faço um trabalho que adoro. Ótimo. E muitas coisas diferentes, trabalho muito com professores, com as escolas, e estou no fundo a transmitir tudo o que eu aprendi e a formar não só os professores, como também as crianças, dar-lhes e formar os insetos que são animais espetaculares. Ou seja, desmistificar aqui muita coisa que existe à volta deste grupo animal. E o que é que tu sentes? Aliás, antes de irmos por esta zona, só quero dizer, só para acabar, tu foste defender a tese grávida e contaste a alguém? Contei, tive que contar porque isto pensava, se acontecer alguma coisa, ainda desmaio aqui para o lado. Porque tu nem sequer foste defender a tese aqui. Não, defendi em Inglaterra, sozinha, sim, fui sozinha. Tu apanhaste o teu avô com os teus dois filhos, não é? Naquela exatamente, altura já. Um mental e outro aqui na terra, não é? No útero, no ventre. E deram-te os parabéns. Sim. Correu tudo bem. Eles foram 5 estrelas. Os ingleses sabem, tem aquele a sua personalidade, mas sabem receber muito bem e correu super. A minha defesa foi. Adorei também adorei falar do meu trabalho. Foi realmente uma conversa muito boa. Porque a Inglaterra, eles têm muito também. A defesa deles não é propriamente algo assim muito com uma distância. No fundo, a minha defesa foi eu estar numa mesa com 2 pessoas a falar sobre o meu trabalho. É uma coisa muito mais informal. Muito mais informal. Nós ficamos muito relaxados. Eu tive quase 3 horas a falar de maneira muito informal sobre o meu trabalho. Isso é uma maravilha, é o que o investigador gosta de fazer. É ter pessoas a ouvir-nos a falar da nossa investigação. Com bolachinhas, nós íamos... Sério? Super informal. É chamado o Viva. Em Inglaterra é o Viva. O Viva. Novamente foi o meu contexto. Sim, claro. E já agora, já vamos à próxima fase. Só pensar numa coisa. Foi muito diferente de trabalhar com as rotinas de lá e as rotinas de cá? Um bocadinho. Como é que funciona lá? Lá, por exemplo, em Inglaterra, aconteceu-me isto.
eu uma vez enviei um e-mail às 11 da noite e no dia a seguir tinha a minha colega a Andreia, porque é que enviaste um e-mail às 11 da noite? Tu não podes enviar e-mails às 11 da noite. Isso em Portugal acontece, como é óbvio. Lá, menos está naquilo com os meus colegas, o trabalho é das 9 às 5, depois das 5 não se pensa. É ir para o pub, está. Vamos descontrair. Claro, quando é para trabalhar... Descontraem-se, se calhar é demasia, não é? Mas, depois eles têm essa mas fama. Pronto. Mas realmente o trabalho depois acabou ali. Então eles sabem que enquanto estão no trabalho estão, ponto, depois. Exatamente, depois estado do trabalho é trabalho. E depois, ou seja, eu fiquei com a marca de estar a enviar um e-mail às 11 da noite, quer dizer que eu não sou boa profissional. Para isso é engraçado. Para eles têm muito essa perspectiva. As pessoas que não trabalham dentro do horário de trabalho... Quer dizer que não conseguem acabar as tarefas nas horas que precisam para acabar essas mesmas tarefas. Não quer dizer que está novamente isto depois... Claro, lógico. Pronto, é uma regra, não quer dizer que isto... Cultural. Se calhar ingleses que fazem tudo bem que eu fiz, não é? Mas isso é interessantíssimo. Mas é uma cultura muito para o trabalho. A Inglaterra, e depois é um país que também se vive muito, apesar de eles terem tido o Brexit... No entanto, eles não deixam de ter muito boas universidades. Há muita ciência. É como a música. É impressionante como é que um país como a Inglaterra, o Reino Unido, cria tão bons músicos. É verdade. Eles também criam muitos bons cientistas. Há ali uma criatividade inerente àquela cultura, a um pulso que eles que fazem. Eles têm, pronto, claro que são de países da Europa do Norte, claro que não mais são frios, tão próximos como nós, mas... Claro. Mas funcionam bem. Mas funcionam em termos aqui académicos, foi realmente muito interessante. Então agora, voltando para a frente, depois deste Média Res, foste para a Ciência Viva. Sim. Abandonaste a parte da investigação e diz-me uma coisa, como é que é a rotina agora como conjugar a maternidade com... Consigo muito melhor, porque também há dias que também temos o trabalho híbrido, portanto há dias que eu estou no pavilhão, outros dias também estou em teletrabalho, boa. Também temos esta flexibilidade que é muito boa. E tiveste alguma fase de transição em que eras mãe e investigadora ao mesmo tempo? Tive ao início. E como é que foi lidar com isso? Até correu bem, porque eu tive uma rede de apoio, que meus pais, por exemplo, muitas vezes ficavam com o meu filho, que é o Pedro, e estava eu buscar lá à escola... Mas se não tivesse esta rede de apoio, era muito difícil. Era complicado. Era muito difícil. Então agora tens o melhor dos dois mundos. Acabas por ter os insetos na tua vida. Exatamente. Estar com crianças, passar o conhecimento. Exatamente. Ser mãe, como deve ser. Sim. E conseguir chegar a tudo isto, não é? Então, diz-me uma coisa, quais são os desafios agora no teu novo trabalho? O que é que tu sentes? Há aqui alguns mitos, algumas crenças? Há muitos. Para já geralmente as pessoas ficam surpreendidas com aquilo que eu transmito, porque está sobre os insetos, não sabem que há, ou mesmo os professores, por exemplo. Há falta de literacia com os professores? Ou seja, alguma, porque está... Mas também não tem que saber tudo. Não tem que saber tudo, também é isso. O meu papel também Senão não fazes lá falta, não é? Tendo em conta toda esta bagagem que eu trouxe da minha carreira científica, que foi muito específica, muito técnica, não é? É também importante, as pessoas não têm que saber tudo. Nem quando perguntam, tens de saber tudo de abelhas? Não sei tudo. Não sei espécies, é impossível. Para mim não consigo mesmo. Claro que temos em Portugal já uma geração de investigadores que sabem imenso de abelhas, e felizmente é tão bom ver este interesse pelos insetos e pelas abelhas em particular. Ou as vespas também, tem outro grupo também. Mas diz-me uma coisa, quais são as características? Só para nós termos noção em termos de números, tu consegues dizer mais ou menos quantas espécies existem? Como é que nós... De insetos, em termos mundiais, temos descritos 1 milhão de espécies. Dentro das espécies, uma abelha é... Uma abelha é um himenóptero. Estão a ver o palavrão? É um palavrão. Himenóptero, ou seja, é um grupo das formigas, vespas e abelhas. Ok. Dentro das abelhas... As primas são as vespas e as formigas. Ok. Aliás, as próprias, em termos evolutivos, quando fomos na história evolutiva, a primeira abelha originou-se através de uma vespa. Portanto, uma vespa também primitiva. Eu sempre achei que as vespas eram as chatas do grupo e que só tinham aparecido Não, depois. as vespas já existiam antes. Portanto, a abelha surgiu porque foi uma vespa que decidiu, eu não vou... Quer ser mais fofinha. Quero comer pólen e néctar. Ou seja, não quer comer, atenção. Isto também é outro mito que eu também gosto de mencionar. Exato, dizem as vespas, quando são adultas, alimentam-se de pólen e néctar. Portanto, as vespas também, é por isso que são polinizadoras também. Mas qual é que é a diferença aqui ecológica entre uma vespa e uma abelha? Quando nós estamos a fazer churrascos,
Geralmente temos as vespas. Sim. Mas têm Eu ia dizer que as vespas. abelhas são muito mais simpáticas que as vespas. Pois, sempre são sempre, pronto. Outra vez o palavrão é chatas. Vêm sempre ali, querem roubar-nos ali um bocadinho de carne. E picam por tudo e por nada. Há aquele mito que diz que as abelhas só picam quando se sim, sentem mesmo agressivas. E as vespas são. Também, coitadinhas, mas está, também se picam, também se calhar se a gente as assustar. Ok. É mais nesse sentido, mas o que é que acontece? As vespas estão ali à procura de carne. Porquê? Porque as suas larvas são carnívoras. A vespa adulta é vegetariana. Isto é que é a grande diferença. Enquanto as abelhas alimentam as suas larvas com polinéctar, com mistura, as vespas não. As vespas alimentam com carne. É por isso que nós vemos as vespas, quando estão a cortar carne nos churrascos, naqueles almoços de família, ou às vezes quando estamos, por exemplo, de férias, não é? Elas estão simplesmente a levar, a transportar aquela carne cá de si para as suas larvas. Elas são polinizadores também. Isto também são importantes. E já são grupos que têm um papel também no ecossistema. Eu já perguntei tantas vezes porque é que as vespas existem. Ou os mosquitos existem. Os mosquitos também têm sua importância. Tem? Então responde-me só. Passam doenças? Sim, é parte vá menos positiva, parte má, mas há uma parte boa. Quem é que não gosta de chocolate? O que é que os mosquitos têm a ver com o chocolate? Tem muito a ver com o chocolate. Então, já agora... A árvore do cacau, quem poliniza as flores da árvore do cacau são mosquitos, não são abelhas nem vespas. Os mosquitos fazem polinização? É verdade. Olha, por exemplo, apanhaste-me de surpresa. Okay. Estão a ver que todos têm o seu lado, mas como todos, quer dizer, no fundo há sempre um lado mau, um lado bom da moeda. É polaridade na natureza, não é? Nós temos sempre o dark e o bright. Isso é verdade. Portanto, assim, agora a próxima vez que vir um mosquito, se calhar pensam 2 vezes. Ou não? Acho que vou pensar. Vou olhar para o chocolate e vou E também, pensar só agora, também, deixa-me só dizer também que este por acaso aconteceu-me esta primavera. Porque o meu marido estava na varanda um dia e estavam imensos os chamados mosquitos grandes, têm-se umas pernas muito compridas. Sei. De certeza que já viram. Sim. Que horror, que bicho horrível, Andreia, vem cá. Esses coitadinhos, são os mosquitos também, eles são super dóceis, são as tipulas, que é uma família é um grupo de moscas com os tipulídeos, também são polinizadores, eles também não fazem mal nenhum, não despicam. Portanto, também passa esta informação. As tipulas também são importantes polinizadores. Eu pensava que os insetos agora iam começar a ser importantes, que era para nós os comermos. Também. Já provei. E ficam melhores na polinização? Ficam melhores na polinização, mas também é bom. Também alimento. Dependendo do tempero. Nunca pensei que fôssemos falar de mosquitos, sinceramente. Sempre achei que as abelhas e as vespas... Já era bom as vespas, falarmos bem das vespas. Agora falava bem de mosquitos. Os mosquitos também têm todo o seu papel. Não estava à espera disso. Então quer dizer que tu falas sobre isto com as crianças, com os professores. Sim. E ações de formação, quando também vá às escolas, quando faço também trabalhos pontuais, como por exemplo construir um hotel de insetos, que são estruturas que podem e ajudam a promover toda esta biodiversidade, não é? Seja de abelhas e de outros insetos, de outros grupos. E é muito interessante. E há um grau de interesse, desculpa interromper, tem que construir um hotel de insetos? Muito. Então, porque gostamos de chocolate? Também. Apesar de não trai propriamente os mosquitos. Exato. Mas sim. Há muito interesse nos hotéis de insetos. Hoje em dia, sim. E é muito bom ver estas iniciativas, seja nas escolas. Quase todas as escolas hoje em dia têm um hotel de insetos. E um hotel de insetos é o quê, Andreia? No fundo, são casinhas, são casas e apartamentos para vários tipos de insetos, seja abelhas, as chamadas crisopas, que é um tipo de inseto, que é um inseto assim verde, depois podem pesquisar no Google, que são, no fundo, fazem o mesmo que as joaninhas. Também são aqui os chamados insetos auxiliares. Okay. Também ajudam a controlar aqui algumas pragas, por exemplo. Também para as joaninhas, também temos material para atrair as joaninhas. E por falar em condomínios de insetos, eu estava aqui a pensar numa coisa. Tu acabaste por chegar e, indo ao início da conversa, àquela menina que era menina da cidade e acabou a menina do campo, ou tu ainda sentes muito que falta, apesar de todas estas iniciativas, tu trabalhas aqui na zona de Lisboa? Sim. Tu sentes que falta levar os miúdos para o campo para perceber as coisas? Ou há aqui uma certa artificialização do natural? Falta muito. Ou seja, muitas vezes as crianças dizem-me isso, mas estamos aqui a pôr o hotel e vamos atrair estes bichos que eu não quero, mas atenção, eles são importantes, ou seja, há aqui muito esta barreira. Sem dúvida. Não era melhor levá-los para o campo e perceber como é que eles funcionam? Conhecer o que é que... Às vezes, imagina, há um melro que está no parque ou na escola e eles não sabem que é um melro, por exemplo. Não sabem... Ou seja, existe muito esta desconexão com a natureza, com os animais e com as plantas. Ou seja, muitas vezes estamos na escola e se calhar grande parte das vezes não sabem que plantas é que estão na escola.
Mas isto é o nosso papel na ciência viva. Nós também fazemos muito isso, eu também com as minhas colegas. Nós também tentamos aqui dar a perspectiva aos professores que a escola não tem que ser só sala de aula. Ou seja, o pátio da escola ou a zona à volta da escola pode ser a sala de aula. Porque não aprender geologia no pátio da escola? Se tiver uma zona com vestígios geológicos, por que não aprender a ensinar ali? Mas há pessoas que já fazem isso, é muito interessante e já há anos que fazem isso e é muito importante valorizar esta carreira docente. E as pessoas que vão, não se fixam só no livro, mas permitem que outro tipo de aprendizagem está fora de outro contexto. E as crianças, acredito que ficam depois com estas memórias. Eu aprendi a estar sobre as plantas porque o professor levou-nos. Sim. Nem que seja uma visita de estudo, não é? Tu percebes que aquilo tem uma função e faz parte da tua realidade, Exatamente. Não é um universo paralelo, porque cada vez há mais conteúdos escolares no sentido de plataformas digitais, muita interatividade, mas é tudo à base da visão, do ouvir, mas é um ouvir que é sempre digital, ou seja, é sempre às vezes temos a realidade fora da porta e estamos a inventar uma realidade paralela dentro das portas e acaba por se perder o cheiro, acaba por se perder. Tudo. Até o próprio imagina, é importante nós também incentivamos isso nas escolas, é ter, por exemplo, as hortas escolares. Porquê? Para também os meninos saberem o que é que estão a comer. Muitas vezes, e saberem como é que a batata, ok, temos aqui a batata, mas eu aprendi a plantar batatas com a minha avó. Estás a ver? Agora ensina-se a plantar batata. Não, mas já sabem que o leite não vem do pacote. Pois, exatamente, acho que sim, espero que sim. já têm essa noção. Mas, por exemplo, saber como é que é a flor da planta da batata, como é que é a flor daquilo que está-nos a chegar ao prato, como é que é a planta. Entendi. Ou seja, eu quero ensinar as crianças a ir a uma horta e saber identificar a couve, olha, a couve galega, aquela couve é que nos vai, percebes? Haver esta conexão com realmente até que nos chega ao prato, aos alimentos. E pronto, nós temos este trabalho enorme que eu faço com as minhas colegas e que é transversal, ou seja, muitas vezes já não é só sobre abelhas. Exato, porque nós trabalho aqui a falar de outras coisas. Sustentabilidade, por exemplo, também é uma área que me interessa muito, também a parte ambiental e a parte de sustentabilidade, e acabamos de fazer imensas coisas. E temos aqui, há muitos projetos. Eu, no meu caso, tenho um projeto específico que é sobre os polinizadores em ação, onde incentivamos as escolas, a minha área, aproveitamos a minha formação para estar postada neste projeto, mas também envolve-me em outros projetos. Temos a Ciência Viva nos pátios, que é direcionada às escolas de primeiro ciclo, onde também levamos investigadores à escola para fazer uma visita ao pátio com um investigador, por exemplo, um investigador que é especialista em plantas, em botânica. Depois percorre o pátio com as crianças e explica às crianças, faz uma visita sobre as plantas que têm no pátio. Ou seja, depois eles têm que fazer um projeto científico, projeto. Pronto, uma coisa muito simples, claro, com o apoio do professor. Mas se calhar já têm os fundamentos da ciência incorporados, já sabem como é que se faz um processo, tens as hipóteses, tens a pergunta de investigação, tens os resultados, tens... Exato, e são depois as crianças em conjunto que depois, após a visita do investigador, é que depois criam várias perguntas, ou seja, temos esta visita do investigador, que ele falou-nos de imensas coisas. Ok, e depois os meninos é que escolhem as perguntas que eles querem depois explorar. Claro, são cientistas. São pequenos cientistas, ou seja, criar esta semente que eu também tive com aquele livro há muito tempo atrás. De outra perspectiva. E só uma perguntinha antes de passar à última, que o tempo já está a escassear. A criança é cientista à partida? Eu já ouvi esta pergunta várias vezes. Sempre. Nós nascemos cientistas? Nascemos. Nós nascemos com uma tábua rasa cheia de criatividade, com esta ânsia de aprender. É muito importante nós incutirmos então destas idades tão precoces estas metodologias. Nós queremos base muito mais porquê. Nós não somos ensinados a perguntar porquê. Aqueles porquês, não é? Que as crianças, porquê? Está lá. Está lá. E não deixar... Claro que nós crescemos, não é? Perdemos um bocadinho esta... Mas acho que temos sempre aqui que procurar a criança que temos dentro de nós. Nós temos sempre uma criança dentro de nós. Eu acredito também aos meninos. E às pessoas adultas, às pessoas também. Claro. Portanto, também às vezes é ressuscitá-la. Porque ela dá-nos aqui criatividade. Nós podemos continuar a aprender sempre. Seja mandado precoce, não é acabar o curso e olha, agora já sei tudo, portanto vou aplicar. Temos de estar em constante adaptação. Exatamente, está sempre atualizações, até nas abelhas, espécies que mudam. Sim, estavas a dizer isso. Nós temos não dá para ficar parado, mas é como na natureza. É um equilíbrio dinâmico. Exato, é um sempre equilíbrio. Equilíbrio estático está morto. Portanto, exatamente, sim. Um bocadinho por aí. Andréia, estamos mesmo a chegar ao final da conversa. Passa muito rápido. Ainda bem, acho que sim. Para terminar, para ti, nós fazemos esta pergunta normalmente: o que é algo com ciência? Algo com ciência? Não sei se é uma palavra banal, mas eu acho que o que me vem assim de repente é fascinante. Porque ser cientista é sem dúvida das melhores
das profissões mais fascinantes do mundo, da minha perspectiva. Esta possibilidade de querer descobrir coisas novas, no nosso caso, biólogos, não é? Ecólogos, de proteger espécies, de passar a mensagem às pessoas, ao público em geral, da sua importância e que cada um de nós pode ter um papel. Nós, a título individual, podemos fazer muito e é importante passar essa mensagem. Claro que em conjunto fazemos muito mais, nós temos aqui o poder da comunidade, mas nós podemos começar por nossas ações, nas nossas casas. Por exemplo, em relação aos insetos, se tivermos espaço para ter uma pequena... Está um pequeno canteiro de flores. Podemos estar a ajudar aqui as nossas amigas abelhas, por exemplo, a terem alimento, e as vespas também, as adultas, que vão se alimentar. Exato, agora já sabemos. E néctar, pensem no chocolate quando virem um mosquito. Esta eu vou levar. Já levo levo muita coisa, mas esta eu vou levar para a vida. Não sabia que os mosquitos eram polinizadores. Pensei que sim, é um grupo particular de mosquitos, sim. Okay. Muito interessante. É. Andréia, obrigada por ter estado connosco. Obrigada por esta conversa. Obrigada eu pelo convite. O episódio chegou ao fim, espero que tenham gostado. Por cá podem nos acompanhar pelas plataformas de podcast, pelas redes sociais e no nosso canal de YouTube. Até à próxima.